Olá pessoal, aqui quem vos fala é Joab Rocha. Estamos aí para mais uma reflexão diária, né? Nós estamos aí falando dos milagres de Jesus no Evangelho de João. Gostaria de convidar você a compartilhar, né, esse vídeo, né, curtir ele, compartilhar, a fim de que essa mensagem de reflexão ela possa chegar a mais vidas, mais pessoas possam, né, ser alcançada por essa mensagem. Né? Você que não é inscrito, se inscreva. Hoje nós vamos falar sobre a ressurreição de Lázaro. O texto é um pouco extenso, no Evangelho de João, capítulo 11. Né? Nós vamos ler apenas alguns versículos e no final gostaria de estar orando pela sua vida. Vamos fazer a leitura. O Evangelho de João, capítulo de número 11, vai dizer o seguinte: estava enfermo Lázaro de Betânia, da aldeia de Maria e de Marta, sua irmã. Esta Maria, cujo irmão Lázaro estava enfermo, era a mesma que ungiu com bálsamo o Senhor e lhe enxugou com os seus cabelos. Mandaram, pois, as irmãs de Lázaro dizer a Jesus: Senhor, está enfermo aquele a quem ama. Ao receber a notícia, disse Jesus: essa enfermidade não é para a morte, e sim para a glória de Deus, a fim de que o Filho de Deus seja por ela glorificado. Ora, amava Jesus a Marta e a sua irmã e a Lázaro. Eu gostaria de fazer menção de algumas lições que nós podemos aprender, né, com esse milagre de Jesus, né, da ressurreição de Lázaro. Primeira lição que eu gostaria de compartilhar com vocês que estão ouvindo essa reflexão nesse momento é que o tempo de dor, de morte, ele chega para todos, né? O texto vai dizer que Jesus era amigo de Lázaro, amigo da família de Lázaro, mas nesse momento aqui Lázaro estava enfermo a ponto de chegar à morte, a ponto de perder a sua vida. A morte é um assunto que nós não gostamos de falar, nós não gostamos de comentar, nós não gostamos de mencionar, mas é uma coisa que todos nós iremos passar. Teremos a experiência de passar pela nossa própria morte, e ao longo da vida, à medida que o tempo passa, nós iremos passar pela triste experiência de passar pela morte, né? De ter que enfrentar a morte de alguém próximo. E a minha pergunta para você, para nós que estamos ouvindo essa reflexão é: como nós estamos vivendo? Se a morte é uma certeza que todos nós temos e não tem como fugir dela, né? A pergunta que nós temos que fazer a nós mesmos: como nós estamos vivendo? Será que nós temos usado a nossa vida de uma forma que ela possa glorificar a Deus? Será que nós temos usado a nossa vida a ponto de que ela possa ser usada a fim de que as pessoas se acheguem a Deus? Será que nós estamos deixando marcas positivas na vida das pessoas? Será que nós temos demonstrado nosso amor pelas pessoas? Nós temos feito o que tem chegado nas nossas mãos para fazer? Porque depois que chega o tempo da morte, não há mais como voltar atrás e viver a vida novamente. Então você que está escutando essa reflexão, pense nisso. Como você está vivendo a sua vida? Será que você tem amado as pessoas que estão à sua volta? Será que você tem feito aquilo que é para você fazer? Será que você tem vivido a sua vida? Como diz uma frase do Oscar Wilde, né? Oscar Wilde: viver é a coisa mais rara do mundo. A maioria das pessoas apenas existe. Então não deixe para viver a sua vida quando você descobrir que está perto de morrer, mas viva ela enquanto você tem saúde, enquanto Deus está te dando oportunidade para você vivê-la em sua plenitude. Segunda lição que nós aprendemos
aqui com essa passagem bíblica, com esse texto, com esse milagre de Jesus, é que Deus é glorificado nas nossas vidas, até pelos momentos difíceis que passamos. Jesus falou aqui, olha, essa enfermidade não é para a morte, mas é para que o nome de Deus seja glorificado. Ou seja, Deus foi glorificado naquela situação. Embora Lázaro passou pela morte, mas a morte que ele passou foi uma morte apenas por um tempo, que Jesus o ressuscitou. Ele não morreu no sentido de morrer a morte eterna. Ele passou pela morte física e alguns instantes e depois foi ressuscitado, né? Depois morreu novamente, mas está na glória com Jesus. Então Deus, ele é glorificado das nossas vidas, mesmo nas situações adversas, mesmo nas situações, né, complicadas. Deus, ele é glorificado. Então Deus, ele vai ser glorificado na sua vida, seja pela bênção, seja pela adversidade. O nome de Deus, ele vai ser glorificado na sua vida. Outra coisa interessante que nós aprendemos com essa passagem é que às vezes o tempo de Deus não é o mesmo que o nosso tempo. Uma coisa interessante, as irmãs de Lázaro mandou chamar Jesus enquanto Lázaro estava vivo, estava apenas doente, mas Jesus ainda demorou por mais um tempo e Lázaro veio a falecer. E quando Jesus chegou até lá, uma das irmãs de Jesus até chegou e falou para ele: mestre, se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Ou seja, ela, quando diz essa expressão, ela diz assim: o Senhor chegou atrasado, o Senhor chegou na hora que ele já está morto, sepultado, não há nada a fazer. Eu quero dizer uma coisa para você: ainda que Deus, ele não chegue no seu tempo, ainda que Deus não faça no seu tempo, quando Deus chega, ele realiza, porque ele não está limitado a realizar as coisas no nosso tempo. E a última lição que eu gostaria de compartilhar com vocês é que quando Jesus chegou até o túmulo de Lázaro, ele diz assim: tirai a pedra. Olha uma coisa interessante. Será que Jesus não tinha o poder de tirar aquela pedra, de falar: pedra, sai da frente, né, que eu vou ressuscitar Lázaro? Mas uma coisa que eu aprendo: o que Deus pode fazer, ele vai fazer, mas o que é para nós fazer, ele vai deixar o que nós façamos. Sabe por quê? Tirar pedra as pessoas poderiam fazer, ressuscitar Lázaro só Jesus poderia fazer. O que é na sua vida que você pode fazer e não está fazendo? O que é na sua vida que você pode realizar e não está realizando? Então faça aquilo que você pode fazer, e aquilo que você não pode fazer, Deus fará por você. Vamos orar. Senhor Deus, que o Senhor possa agir, ó Pai, na vida de cada um que tem ouvido, Senhor, essas reflexões, que tem, ó Deus, sido tocados por essa mensagem. Que o Senhor possa abençoá-los, que o Senhor possa trazer paz, trazer harmonia, no nome de Jesus. Amém.